Então, continuando aqui, né, a nossa aventura sobre os modelos de evolução, a gente vai ilustrar como que a gente trabalha com caracteres discretos, né? Então aqui eu vou importar um conjunto de dados, né, do qual eu falei na aula teórica, que é basicamente um conjunto de dados de répteis esquamata, né? Então aqui a gente tem as espécies, tamanho de corpo, enfim, outras medidas contínuas, e junto com isso a gente também, né, tem os hind limbs, enfim, a quantidade de membros anteriores e posteriores, né, o forelimb dentro deles, né? A gente vai depois transformar isso para um caractere discreto. Então a gente aqui também tem a nossa árvore, né? Vamos dar uma olhada aqui nela rapidamente, mas é uma árvore, enfim, uma árvore de répteis esquamata utilizada naquele artigo. Então aqui o que a gente está dizendo eu vou simplesmente criar dois objetos, né, que vão guardar tudo aquilo que for maior do que zero, né? Lembrando que esse é um dado contínuo, né? O comprimento do meio. Tudo que for maior do que zero, né? Diferente de zero, vai virar 1, e o que for zero vai continuar zero, né? Então a gente vai ter esse mesmo tipo de dado tanto para os membros anteriores quanto os posteriores. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro objeto, né, que vai guardar tudo aquilo que for zero nos dois, né, tanto nos hind quanto nos forelimbs, anteriores e posteriores, que é basicamente aqueles bichos que não têm membros, né, limbless. Então a quantidade de espécies nessa minha árvore que não tem nenhum dos dois membros, né, os anteriores e posteriores, é 51. Estou guardando o nome das espécies, né? Só fazendo uma pequena manipulação aqui, convertendo isso para caractere, dando nome para isso, né? E aqui a gente tem uma ideia de quantas espécies possuem ou não os membros anteriores e posteriores, né? Como eu tinha dito, os que não tem nenhum dos dois é 51, mas a gente tem também uma certa diversidade, né? Um caractere bem interessante para trabalhar, porque justamente a gente tem uma variação bastante grande, né? Tem bichos que têm os hind limbs, os membros posteriores, mas não tem os membros anteriores e assim por diante. Então o que a gente está querendo aqui é justamente entender como é que se deu a evolução dessa perda e ganho, né, desses atributos discretos, né, número de membros anteriores e posteriores ao longo da árvore da vida dos répteis esquamata. Então aqui eu vou utilizar uma função interna, né, do pacote Geiger, que é o namecheck. Essa função não foi teoricamente feita, né, para ser utilizada pelo usuário direto, mas ela serve justamente para a gente conferir se tem algum problema em relação aos nossos dados, ou seja, espécies que estão na filogenia não estão nos dados e vice-versa. Então aqui a gente viu, né, que tem duas espécies que estão nos dados, mas não na árvore. Então, assim, para a gente seguir com a análise, a gente tem que retirar essas espécies. E aqui eu estou usando uma função do pacote picante, que é o match_phylodata, que faz justamente isso, né? Ele vai simplesmente tirar as espécies dos nossos dados, né? E aí o que eu estou fazendo aqui? Primeiramente eu estou usando o mesmo raciocínio lá do fit continuous, só que aqui como a gente está lidando com caracteres discretos, a gente tem um fit discrete do mesmo pacote Geiger. Então vai funcionar da mesma forma, só que, óbvio, sem aquela possibilidade da gente incorporar a variação intraespecífica, né? Porque esse é um caractere discreto. A gente vai precisar da filogenia, dos dados, e também vai especificar o modelo. Então, com exceção talvez desse meristic aqui, a gente falou já de todos eles, né? O equal rates, symmetric e all rates differ. E aí a gente vai ver também que a gente consegue bolar ou criar um nosso próprio modelo, né? Simplesmente manipulando a matriz lá a matriz Q, a matriz de taxas instantâneas. Enfim, a gente tem outras variáveis aqui que a gente, enfim, não vai se atentar até esse momento, né? Então, basicamente, a gente tem um objeto aqui que vai guardar os resultados, né, desse exercício, né, de ajuste de modelos, no caso do equal rates. E aí, claro, lembrando, né, a gente está lidando com caracteres binários, né, 0 e 1, tem ou não tem os membros, né,
qualquer membro, né? Porque a gente está lidando com aquele objeto limbless. Então não faz sentido você ajustar o symmetric, porque ele vai ser exatamente igual ao rates differ, tá? Então por isso que eu estou ajustando só esses dois modelos. Então aqui a gente tem, esse aqui eu estou usando uma função plot do PyTools, né? Que permite a gente plotar, né? Como a gente está usando o modelo equal rates, ou seja, ele estima apenas uma taxa de mudança, a gente só tem um único valor aqui, que é o 0.002, né? Então, assim, tanto a taxa de mudança do true, ou seja, que possui membros, para o false, né, que é o não possui membros, e o de volta é a mesma. A gente também pode fazer isso ajustando um modelo que permite que você tenha taxas diferentes de ganho e perda, né, de membros ao longo da árvore. Aqui deu um erro justamente porque eu não coloquei o objeto correto, né? Estava usando aquele anterior lá e ele na verdade essa função ele roda dentro dela o nameChecks, ele já faz na verdade a retirada, né? Então assim, não tem tanto problema assim também, né? Mas é sempre bom a gente fazer essa conferência. Então o que acontece? Aqui no All Rates Differ a gente já tem duas setinhas, né? Para começar, porque a taxa de você de uma linhagem não tendo membros e passar a ter é 0,02, parecido com aquela que a gente tinha estimado, só que a taxa de você tendo membros e perder é o dobro, né? Que é 0,04. Então, o 0,004, né? Então, a gente vê que é muito mais fácil, né? Você tendo membros perder do que você não ter e ganhá-los, né? Então, esse é o take home message, digamos assim, né? E aí, como eu disse, essa função é bastante versátil, porque ela permite que a gente crie o nosso próprio modelo, né? E como é que a gente faz isso? Manipulando, ou na verdade informando, né? Uma matriz de transição que a gente pode criar, né? Então aqui, como o nosso atributo ele é binário, né? Só tem dois estados, né? De caractere, a nossa matriz key de transição só vai ter 2x2, é uma matriz 2x2 apenas, né? E aí a gente vai dizer pra gente, eu quero que esse modelo aqui que eu estou chamando de irreversible, não é? Então, que é impossível você readquirir membros. Então, ou seja, se você perdeu um membro, se você tinha e perdeu esse membro, você não pode readquiri-lo, né? Então, eu estou dizendo que essa taxa aqui é 0, né? E da mesma forma, né, se você eventualmente tinha um membro, você ainda pode perdê-lo, mas se você perdeu, você não pode ganhá-lo novamente. Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, né? Ajustar esse modelo, estimar os parâmetros, enfim, vai reclamar porque eu não coloquei esse objeto, que é o correto. Mas, enfim, é a mesma, como eu mostrei. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, né? A gente vai explorar esse objeto para encontrar os valores de IC, C, que é justamente esse aqui, né? O equal rate, all rates differ e o que seria o irreversible, né? Então, lembrando só que o IC quanto menor, melhor. Aqui eu estou calculando a minha medida de archaic weights. Então, aqui eu tenho tanto o IC, aqui é o IC bruto, tá? Não é o delta IC, como a gente tinha feito da outra vez, né? E o archaic weights, que é aquele valor que varia de 0 até 1, né? Então a gente vê que a gente tem o all rates differ, né? Que é aquela taxa que permite que é justamente esse aqui que está sendo mostrado, né? Que permite que as taxas de ganho e perda elas sejam diferentes. Ele é ligeiramente melhor, né, do que o equal rate, mas mesmo assim ele não tem aquela diferença de 2 unidades de IC como a gente tinha visto, né? Que vai permitir que a gente distinga de fato em termos de um modelo em relação ao outro. Em relação ao archaic weights, a gente vê de fato que
O All Rates Differ também tem ligeiramente, né, seria um archaic weight de 0,52, né, 0,52, que é um pouquinho maior do que 0,47. Enfim, não é tanta diferença assim. Então aqui eu diria que a gente não consegue, na verdade, distinguir um modelo do outro, né? Aqui eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que usando aquele outro objeto, né, que eu tinha colocado, né, que eu tinha guardado que eu estou chamando de limb states aqui, né, que é qual que é esse? É esse aqui, justamente. Eu tô justamente juntando o for e high limb. Então aqui eu estou distinguindo, né? O bicho pode ter. Tô adicionando um pouquinho de complexidade, porque antes eu estava dizendo só tem ou não tem membro, né? Independente de qual era. Aqui não, já estou distinguindo os membros anteriores e posteriores. E estou fazendo esse ajuste, né? Da mesma forma. Então aqui, aqui já faz sentido você ter um modelo que é simétrico, né? Porque você tem mais de dois estados de caractere. Então o que é? O meu caractere, na verdade, ele vai ter 4 conformações, ou seja, é um caractere multi-estado, porque o bicho pode ter as duas, que seria isso aqui, né? Ter os dois membros, anterior e posterior, não ter nenhum dos dois membros, ter o posterior e não ter o anterior e não ter o posterior, né? Então esses modelos, né, que eu estou ajustando, eles vão justamente calcular as taxas, todas essas taxas de transição entre os estados de caractere, no caso são 4, né? Então eu vou ter, além das 4, né, as outras duas aqui. E aí, como eu estou ajustando primeiramente o equal rates, ele está assumindo, né, ele está permitindo que só uma taxa seja um valor, né, seja igual para todas essas taxas de transição, que nesse caso aqui 0,01. O modelo simétrico ele já vai permitir, né, que você tenha uma taxa, metade dessas taxas sejam diferentes das outras, e o All Rates Differ vai ser um modelo super complicado, porque todas essas taxas eventualmente podem ser diferentes, né, eles podem variar de maneira livre, né, eles não são restritos como nos outros dois modelos, né. Então aqui finalmente a gente tem um modelo simétrico, né, como eu disse, ele vai permitir que as taxas sejam diferentes, no caso metade das taxas são 0, que ele estimou, e a outra metade, né, vai ser diferente. E o modelo super complicado, que é o All Rates Differ, ele vai permitir que todas as taxas são iguais, não necessariamente elas vão ser iguais, né, diferentes. Não necessariamente elas vão ser diferentes, porque, óbvio, isso depende dos dados, né? E aí, de novo, a gente vai fazer o mesmo raciocínio, né, de calcular o IC, C e o delta IC, né? Então, aqui a gente tem o equal rates, o symmetric e o all rates differ, né, em termos de archaic weight, e o delta IC. Então, de cara, a gente já vai ver que o delta IC ele permite a gente distinguir, de fato, né, que o modelo simétrico ele é melhor, né, indubitavelmente, do que os outros, porque a diferença dele em termos de unidade de IC é maior do que 2 unidades, né? O segundo melhor modelo seria o simétrico, o All Rates Differ, e o pior é o Equal Rates. E aqui também a gente tem um suporte, né, inegável em termos de archaic weight para o modelo simétrico, né? Quase 1 aqui, né? Não tem nem o que conversar. Então aqui de fato eu consigo distinguir, falar de fato que o modelo simétrico, que seria esse aqui, ele é melhor, ele explica melhor os dados, né? Então as taxas aqui você vê que é bem maior em relação a se você não tem nenhum dos dois membros, é muito mais fácil para você ganhar, né, o membro traseiro, né, do que o membro anterior, né? E um pouco e se você tem os dois, é mais fácil você perder o membro anterior, né? Ganhar e perder, na verdade, porque justamente é simétrico isso aqui, né? Então a taxa é igual.
E a mesma coisa aqui. Então parece que o membro anterior ele é muito mais lábil, né, enquanto atributo, do que o membro posterior, ele é um pouco mais conservado. E aqui eu estou deixando um exercício, na verdade, para vocês, porque eu quero que vocês montem o seu próprio, né, como a gente fez aqui do Irreversible. Cadê ele aqui? Aqui, esse modelo aqui do Irreversible. Eu quero que vocês montem a sua própria matriz, né? Claro, agora para um caractere um pouco mais complicado. Mas que, de maneira que ele seja isso, né? De forma que os membros possam ser perdidos, um de cada vez, ou os dois ao mesmo tempo, mas nunca ganhados novamente, né? Bem parecido com o que a gente tinha lá, só que agora, claro, mudando o raciocínio para um caractere multi-estado, né? Então a gente pode conversar sobre isso na próxima aula, né? É um exercício que eu deixo para vocês. Então vamos aqui pro que seria, né, a parte final da aula, que é o PGLS, né? Então a gente viu na teoria, né, o que é o PGLS. Eu vou rodar aqui para vocês. Enfim, eu vou... Pode esquecer essa mensagem de erro aqui, né? Então, vou importar os dados que eu tenho aqui, né? Uma série de medidas, se eu não me engano, é para... eu acho que é peixe, é ave, né? E aqui tem a asa e algumas características do canto, né? Também, canto e pelagem, enfim. E aqui eu tenho a minha árvore, né? Vou verificar o nome, e de fato eu tenho alguns bichos que estão na árvore, mas não estão nos dados, eu preciso retirá-los, né? E aí agora eu vejo que está tudo ok. E aqui eu só estou... não sei porque está dando erro nesse pacote picante. Eu só vou fazer exatamente aqui, eu vou criar um novo conjunto de dados que tem exatamente o mesmo número de espécies, tanto na filogenia quanto nos dados. E aqui eu estou... usando a função GLS do pacote NLME para rodar esse modelo, né? E aqui eu estou usando, né? A gente vê aqui que a gente precisa do modelo, né? Os dados e a estrutura de correlação que a gente quer, e algumas outras coisas que não vale a pena a gente falar agora. E aí a gente, como eu expliquei, o GLS ele serve, né? É um tipo de modelo linear que ele serve tanto para lidar com estruturas correlacionadas no tempo, espaço e filogenia, né? Então, o próprio pacote NML tem já estrutura de correlação para você lidar com séries temporais e espaciais, mas não para quando os seus dados estão correlacionados devido a parentesco comum. E aí isso vai estar no pacote APE. Então a gente tem uma série de estrutura de correlação aqui, por exemplo, o Core Brownian, né? A gente vai ver outros, né? O Core Brownian, Core Martins, Graphene, Pager e Bombler. Então cada um deles vai ajustar um modelo específico, né? Para lidar justamente com a autocorrelação entre as unidades amostrais devido ao parentesco. E cada um deles vai modificar de uma maneira específica a matriz de variância covariância. Aqui eu só estou exemplificando como eles funcionam, né? No caso, eu estou usando o Core Brownian. O que acontece? Ele precisa de um valor para começar a buscar, né? Esse é um método iterativo, né? Então ele ajusta o modelo por meio de máxima verossimilhança. Então, como todo método iterativo, ele precisa de um guess inicial, né? Um chute inicial para você começar a fazer essa busca e estimar os parâmetros que te interessam. Então eu coloquei aqui 1, né? Que é esse valor inicial, e a filogenia, né? E aqui ele tá justamente dizendo para mim que tem alguma falta ou covariate, né? Então, assim, isso é uma mudança recente no pacote que enfim, para a gente não vai fazer muita diferença, porque a gente vai estar justamente que as espécies elas estão na mesma ordem, tanto na filogenia quanto nos dados, né?
E aí o resultado que a gente tem é muito parecido com qualquer outro tipo de modelo linear, né? A gente tem aqui umas medidas de ajuste e tal, e o nosso famoso, né, o beta, né, aliás, esse é o beta e esse é o intercepto, né? O erro padrão de cada um deles, o valor de t e o valor de p, né, em relação ao valor de t. Só que aqui, diferentemente dos outros modelos, né, a gente não tem não só essas medidas do modelo em si, os parâmetros do modelo, que é intercepto e o slope, né, o beta, quanto também o parâmetro estimado da classe, né, de correlação. Aqui no caso, ele está dizendo para mim que o parâmetro estimado é 0, né? Então, ou seja, ele não mudou nada na filogenia. Se a gente fizer a mesma coisa usando agora o Core Pagel, né? Então o que acontece? O Core Pagel, ele é uma outra estrutura de correlação que ajusta a estatística lambda do Pagel, que é aquilo que eu estava explicando na aula teórica, né? Então ele vai fazer a mesma coisa, né? Na verdade o raciocínio é igual, claro, do Core Brownian, mas ele vai mudar a estatística que ele vai usar, óbvio. Então assim, o efeito que ele vai ter na sua matriz de variância com variância é diferente, né? Então o que vai acontecer? Quando a gente usa a formulação do PGLS dessa forma, ou melhor, dessa forma aqui, a gente vai ter um modelo e a estrutura de correlação. Então o que ele vai fazer? Ele vai ao mesmo tempo ajustar o modelo, ou seja, ele vai estimar os parâmetros do modelo, que é o intercepto e o beta, o slope, por máxima verossimilhança, e ao mesmo tempo essa estrutura de correlação aqui vai controlar pela filogenia, porque ele também vai estimar por máxima verossimilhança o parâmetro ou estatística que você está especificando para ele. No caso aqui é o lambda do Pagel, né? Então, se a gente olhar o resultado, a gente vai ter o intercepto, o slope, né, os seus respectivos medidas de erro, o t e o valor de p. E aqui também a gente vai ter, claro, o lambda, que é a medida enfim, a estatística que você está interessado. Então, um lambda de 1, ou algo próximo de 1, como a gente vai ver lá na quinta-feira, ele significa que a sua árvore, o lambda é uma daquelas estatísticas que estica a sua árvore, né? Um lambda de 1, na verdade, ele não vai fazer nada com a árvore, vai tomar a árvore como tal, né? Então, quer dizer, ele não precisou modificar tanto a árvore assim para que ela reflita a história evolutiva dos atributos, né? No caso aqui, seria justamente o resíduo desse modelo, né? É isso que ele vai mudar num GLS, para que ele remova a estrutura o problema da autocorrelação filogenética. Então, por isso que também que no outro ele mostrou que era 0, porque justamente você não precisa, né, mudar o movimento browniano para isso. Então, enfim, você pode fazer também, claro, um modelo mais complicado, né, com outros parâmetros, e tanto de forma aditiva quanto de interação. Não vou explorar isso aqui agora. E você também pode ter o mesmo resultado lá ou na verdade você pode testar, né, a adequabilidade do modelo da mesma forma que você testou com aquele exercício de ajuste de modelos, né, com o Arbutus aqui. E aí, antes da gente terminar, como que você diagnostica um PGLS? Da mesma forma que você diagnosticaria qualquer outro tipo de modelo linear, né? Você precisa olhar para um plot que mostre os resíduos em relação aos valores ajustados. Se você tiver uma figura, talvez esse aqui eu diria que está ok, né? Ou seja, os pontos aqui eles estiverem distribuídos de maneira mais ou menos homogênea, né, ao longo desse espaço aqui euclidiano, você tá ok, o seu modelo, você pode interpretar. Agora, se você tiver algum tipo de padrão
que parece um triângulo assim, né? Esse aqui está meio parecendo um pouco, né? Isso já te indicaria que você tem heterogeneidade de variância, então você tem que ou transformar por log, ou enfim, fazer alguma coisa para melhorar a distribuição desses resíduos, né? E aí, enfim, a gente também pode usar não só, né, aqui, porque qual que é a diferença de uma nova para um modelo linear, um GLS, por exemplo, né? Aqui ele vai te dar uma estimativa do beta, da inclinação, enquanto a nova ele vai te dar uma estimativa em termos de F, né? É só a estatística que muda e o output que muda. Também não vou deixar isso aqui, na verdade, para vocês explorarem, tá? É isso, gente. Até mais.